Olá, queridos irmãos, irmãs do canal Alto Clamor. Estamos chegando uma vez mais para a terceira lição do estudo da série Daniel Segredos da Profecia. O tema de hoje, uma estátua assustadora. Estamos avançando e estamos cada dia mais sendo abençoadas pelo estudo do livro de Daniel. Nós alcançamos hoje, irmãos, o capítulo de número 2 de Daniel e para mim esse capítulo é um dos mais impressionantes do livro. Inclusive, eu posso dizer a você que Daniel 2 é a prova definitiva de que a Bíblia é um livro sobrenatural. Não há outra palavra para ser dita em relação à Bíblia quando nos deparamos com Daniel capítulo 2, a não ser essa. A Bíblia é um livro sobrenatural, é um livro que antecipa para o seu leitor o futuro. Então, através de um sonho que Nabucodonosor teve, dado por Deus, Nabucodonosor, rei de Babilônia, aqui no capítulo 2 de Daniel, Deus mostra para ele o futuro da humanidade. E por isso, eu convido você a tomar a sua Bíblia, pegue caneta, faça alguma maneira aí para você anotar as questões, anotar os versículos que nós vamos pesquisar, para que nós possamos sair daqui enriquecidos de conhecimento e nutridos no Espírito, com a fé forte, para nos preparar para a volta do Senhor Jesus. Amém? Que também é citada de Daniel capítulo 2. Então, está aí na tela o título de hoje, o tema de hoje, lição 3, uma estátua assustadora. Que Deus nos abençoe nesse momento. Vamos fazer uma oração para entrarmos no tema. E se você tiver alguma dúvida, envia para a gente a perguntinha aqui nos comentários. Deixe o seu comentário e você vai poder ter a resposta da sua dúvida. Nós vamos poder estar ajudando você. Então deixe o comentário aqui perguntando algo sobre a lição ou falando alguma coisa que a sua experiência com esse estudo, tá bom? Um detalhe também, se você deseja ter o guia de estudo Daniel Segredos da Profecia em PDF, basta você entrar em contato conosco através desse WhatsApp aqui na sua tela. Entre em contato conosco através desse WhatsApp e nós estaremos enviando para você gratuitamente, imediatamente. Na hora que você pedir, a gente já vai estar mandando o PDF completo com as 16 lições do curso Daniel Segredos da Profecia. É um material trabalhado pela Escola Bíblica da Novo Tempo e muito bom, muito abençoado. Faço questão de distribuir ele para vocês, tá bom? Aqui do canal. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe o vídeo. Vamos avançando juntos nesta obra, pregando o Evangelho para que em breve Jesus volte. Dito isso, vamos à oração e vamos mergulhar em Daniel capítulo 2 e na lição de número 3, uma estátua assustadora. Oremos. Pai querido e eterno Deus, uma vez mais queremos convidar o Senhor para estar conosco. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ter mais um estudo do Teu livro, em especial o livro de Daniel. Fale conosco através do conteúdo de hoje, Senhor. Nutra nossa fé, nos fortaleça e nos ajuda a andarmos em obediência a Ti, a Tua voz, a Tua palavra, para que estejamos prontos para a salvação. Nós oramos agora, pedindo que o Espírito Santo nos abençoe e nos abra os olhos espirituais. Em o nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Graças a Deus. É isso, amigos. Vamos lá. Daniel capítulo 2. Perdão. Tem aqui um texto, introdutório. Eu gostaria de ler para vocês esse texto, que ele é muito importante para que a gente tenha uma compreensão melhor acerca do assunto de hoje. O texto diz assim: já pensou como seria interessante se pudéssemos prever o futuro? É uma pergunta, né? Saber dos fatos antes que eles acontecessem? Poderíamos evitar um acidente de carro, uma briga, um divórcio e tantas outras coisas, não é verdade? Mas algo estranho aconteceria, pois todos saberiam o resultado final das coisas.
Você iria a uma entrevista de emprego se soubesse que não seria aceito? Claro que não. Em alguns momentos, seria interessante conhecer o futuro, mas, por outro lado, poderia ser extremamente tedioso. Por exemplo, você gostaria de saber exatamente o dia e a hora da perda de um amigo querido? Um parente? Ou até mesmo saber o dia da sua morte? Não precisa dizer mais nada, certo? Definitivamente, conhecer o futuro não seria tão bom como alguém imagina. Olha, atenção para esse detalhe agora. Por isso, Deus não permitiu ninguém conhecer o futuro. Repetimos. Por isso que Deus não permitiu que ninguém conhecesse o futuro. Ninguém pode prever o amanhã. Atenção, viu? Atenção. Nem astrólogos, nem cartomantes, nem adivinhos, nem os que jogam búzios. Somente Deus conhece o futuro e pode dizer o que ainda vai acontecer. No entanto, no estudo de hoje, descobriremos como Deus revelou, através de um sonho, o futuro da humanidade. Só Deus conhece o futuro. E o ser humano, para conhecer o futuro, só há um meio, só há um caminho. É se Deus assim revelar aquilo que Deus conhece em relação ao futuro. Agora, a pergunta é: para quem é que Deus revela o futuro? A quem Deus revela o futuro? Resposta: aos seus servos, os profetas. Lá no livro de Amós é dito: o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, os profetas sim conhecem o futuro, mas não por poder próprio, não por eles mesmos, mas porque Deus revela a eles. Agora, astrólogos, cartomantes, adivinhos e jogadores de búzios, nenhum desses conhece o futuro. Nenhum, absolutamente. Nenhum deles conhece o futuro. Somente Deus conhece o futuro. Eu gostaria de ler aqui Isaías 44, 6 e 7. Deixe-me ver esse verso, porque ele está aqui na lição, no texto introdutório, e provavelmente ele trata sobre esse assunto. Isaías 44, versos 6 e 7. Olha só o texto. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Quem como eu chamará e declarará isto, disporá isto em ordem para mim? Uma vez que estabeleci os povos antigos, e as coisas que estão vindo e virão, deixe-os mostrá-las. Então, as coisas que estão vindo e que virão, as coisas que veio e que virão, faz parte da ciência, do conhecimento desse Deus maravilhoso. Não é do ser humano, não é inerente do ser humano, é de Deus. Deus é quem é o responsável em conhecer o futuro e ele revela, por amor ao seu povo, tudo aquilo que vai acontecer, ele mostra aos seus profetas. Então, se você, queridos irmãos que está estudando comigo esse tema, que está assistindo agora a esse canal, se você quer saber do futuro, só há um meio. Consulte Deus, através das páginas sagradas da Bíblia. Aqui, em especial, Daniel e Apocalipse, vai mostrar para você, vai descortinar o futuro e vai mostrar para você tudo o que aconteceu, o que está acontecendo e que irá acontecer, né? Que é o futuro, que vai acontecer. Pois bem, vamos aprender juntos aqui. A primeira perguntinha do nosso tema de hoje vai dizer: o que acontece com Nabucodonosor, rei de Babilônia, no segundo ano do seu reinado? Nabucodonosor estava no segundo ano de reinado em Babilônia e aconteceu algo interessante. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 2 e o verso 1, que vai dizer o seguinte: e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor,
Nabucodonosor teve sonhos, com os quais atribulou-se o seu espírito, e o seu sono cessou. Então o que é que diz aqui a Bíblia? Que no segundo ano, Nabucodonosor estava ali, segundo ano do seu reinado, estava dormindo, então ele teve sonhos. Esses sonhos despertou ele, depois ele ficou preocupado e passou o sonho dele. É interessante o motivo pelo qual ele perdeu o sono. Eu gostaria de ler para vocês aqui a lição em relação a esse texto. Olha o que diz. De acordo com estudiosos, o segundo ano de reinado de Nabucodonosor foi o ano de 603 a.C. A Bíblia declara que ele ficou profundamente perturbado por um sonho, que perdeu o sono. Os babilônicos, olha, atenção que detalhe importante, os babilônicos consideravam os sonhos com temor, pois pensavam que eram revelações de suas divindades e procuravam descobrir sua verdadeira interpretação. Então, primeiro ponto aqui, os babilônicos eles tinham essa cultura, essa tradição de que sonhos eram um meio pelos quais os deuses deles, era uma nação politeísta que adorava vários deuses, né? Os deuses deles estavam tentando comunicar algo para eles. Então eles tinham essa ideia de que sonhos significavam comunicação dos deuses deles para com eles. Um outro ponto importante, o fato de esquecer o que havia sonhado poderia representar o desagrado por parte das cidades, por parte das deidades que a pessoa adorava. Então, sonhar significava que um dos seus deuses estava tentando comunicar com eles. Esquecer desse sonho significava que a divindade, a deidade daquela que a pessoa adorava ali, estava em desagrado com a pessoa. Esses dois pontos deixou Nabucodonosor perturbado, porque ele entendeu que um dos deuses da Babilônia estava tentando contato com ele, e segundo, que esse Deus que estava tentando contato com ele estava em desagrado com ele. Então isso tirou o sono do rei. Ele não conseguiu mais dormir. Isso perturbou, atribulou muito ele ficou perturbado. O que ocorreria aos sábios da Babilônia, ali englobando magos, encantadores, feiticeiros e caldeus, se não revelassem o sonho e sua interpretação ao rei? Bem, Nabucodonosor, mediante a esse sonho, depois de estar ali atribulado, preocupado, perdeu o sono, mandou chamar magos, encantadores, feiticeiros e caldeus, os sábios ali da Babilônia. Ele mandou chamar para que esses dissessem qual era o sonho e a interpretação. E conforme eles dissessem, o rei poderia resolver o problema. Agora só que o rei disse que haveria consequências negativas caso eles não fizessem. Isso se encontra em Daniel capítulo 2, versos 2 a 5. Está escrito assim, leia aí na sua Bíblia. Então o rei ordenou que chamasse os magos e os astrólogos e os feiticeiros e os caldeus para revelarem ao rei os seus sonhos. Então eles disseram e se puseram perante o rei. Verso 3 agora. E o rei disse-lhes: Eu tive um sonho. E o meu espírito atribulou-se para entender o sonho. Então, Nabucodonosor começa a dizer aqui que teve um sonho e que o espírito dele se atribulou. Então, falaram os caldeus ao rei em aramaico: Ó rei, vive para sempre. Diz a teus servos o sonho e nós mostraremos a interpretação. Verso 5 diz: O rei respondeu e disse aos caldeus: O assunto se foi da minha mente. Se vocês não me fizerem saber o sonho, com a sua interpretação, sereis cortados em pedaços e as vossas casas serão feitas em monturos. Que ameaça, hein? Que sentença. Então veja, chamou-se os reis, aliás, os sábios, o rei chamou os sábios e disse: Eu tive um sonho, esse sonho me preocupou e eu quero saber que sonho é esse e o que significa.
Então os sábios, que não entendem nada de futuro, não tem poder, como vimos no início, não tem poder para saber o futuro, esses magos, esses feiticeiros, adivinhadores, eles não têm poder de ver o futuro. Então eles disseram assim, ô rei, diga para nós o que o Senhor sonhou e a gente vai dar a interpretação. O rei viu que eles estavam tentando enganar. Porque se o rei dá diz o que sonhou, mesmo que o rei não tivesse esquecido, né? No caso aqui o rei esqueceu, o próprio verso 5 diz que o rei esqueceu, mas vamos supor que ele não tivesse esquecido. Se o rei diz o sonho, esses homens, esses supostos adivinhadores aqui, eles iam dar uma outra interpretação em cima. E isso ia frustrar os propósitos de Deus. Isso ia atrapalhar os planos de Deus naquele momento. Então, Deus é quem é o responsável em fazer de forma miraculosa. O próprio Nabucodonosor esqueceu os sonhos. Deus é quem fez isso. Olha o comentário do Espírito de Profecia aqui, ó. O livro Santificação, da irmã White, página 34, ela diz assim, ó, Deus removeu as lembranças do sonho. O rei sabia que se eles podiam realmente dar a interpretação, poderiam contar o sonho também. O Senhor havia, em sua providência, dado o sonho a Nabucodonosor e feito com que se esquecesse dos pormenores, ou seja, dos detalhes. Ao passo que a terrível impressão lhes ficara na mente, a fim de desmascarar as pretensões dos sábios de Babilônia. Então veja, Deus, através do seu poder, ele remove da mente de Nabucodonosor os detalhes do sonho. Fez Nabucodonosor esquecer. Mas a impressão terrível em relação ao sonho, Deus deixou. Então, Nabucodonosor se preocupava pelo que tinha sonhado, mas não lembrava o que tinha sonhado. E diz a irmã White aqui, no seu comentário, inspirado por Deus, de que isso foi um ato divino. Porque ali Deus tinha que desmascarar os falsos adivinhadores, os falsos feiticeiros ali, né? Os feiticeiros é falso em tudo, né? E aí, Deus é quem fez Nabucodonosor esquecer. E Nabucodonosor deu essa sentença. Ou vocês me dizem o sonho e me diz a interpretação, ou vocês vão ser despedaçados e as casas de vocês, as moradas de vocês serão destruídas, serão feitas em monturos. Quando os sábios chegaram à presença do rei, pediram que eles contassem o sonho, mas pela surpresa deles, o rei não lembrava do que havia sonhado. Eles estavam numa situação delicada, pois tudo que invocassem acerca do sonho poderia ser imediatamente detectado. Além disso, para piorar a situação, o rei declarou que eles iriam morrer se não dissessem o sonho e a sua interpretação. Os sábios então tiveram que reconhecer. Quando nós chegamos no capítulo 2 de Daniel, o versículo 10 e 11, olha o que os sábios dizem no versículo 10 e 11. Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então eles reconhecem que saber do futuro está além das capacidades deles. E só os deuses poderiam fazer isso. Repito, eles colocam aqui deuses porque a cultura deles, a religião deles era politeísta. Daniel, nesse tempo, e os seus amigos já estavam junto à corte da Babilônia. Eles já tinham passado pelos primeiros testes, né? Você viu isso durante 3 anos. Eles passaram pelos testes ali no capítulo 1. Se você ainda não tem esse conhecimento, convido você a acessar a playlist aqui do canal Daniel Segredos da Profecia. E você vai assistir o primeiro e o segundo tema, o primeiro episódio e o segundo episódio, onde trata sobre isso. Para você ter mais acúmulo de conhecimento aí sobre isso. O decreto de morte envolvia a todos os sábios. E Daniel e os seus amigos estavam no grupo dos sábios. Lembra do capítulo 1? Ali foi dito que Daniel foi encontrado 10 vezes mais sábio do que os sábios da Babilônia. Então Daniel estava dentro do grupo dos sábios. Como foi revelado a Daniel o sonho e a sua interpretação? Bem, quando Daniel soube
do decreto de morte para os sábios, Daniel ele pediu para ser levado à presença do rei. De maneira muito corajosa, ele pediu isso. Deus abriu as portas para Daniel, deu a oportunidade para Daniel, permitindo que os chefes ali das guardas do rei levassem Daniel lá. Daniel foi à presença do rei e pediu um pouco de tempo, antes que essa sentença de morte viesse sobre os magos, pedisse um pouco de tempo para que Daniel pudesse trazer, depois desse tempo, pudesse trazer o que o rei tinha sonhado e a interpretação do sonho. Daniel prometeu para o rei trazer aquilo que os feiticeiros, magos e adivinhos da Babilônia não conseguiram trazer. E o rei deu esse tempo. E Daniel foi para casa, contou o que estava acontecendo aos seus 3 amigos, e ali eles entraram em oração e pediram a Deus discernimento de tudo aquilo que estava acontecendo. E que Deus os ajudasse para eles livrar a vida deles. E o que acontece nisso? Vamos abrir a Bíblia. Daniel, capítulo 2, verso 19 e 23. 19 a 23. Daniel 2, 19 a 23 vai dizer que Deus ali revela o sonho de Nabucodonosor. Então, o segredo foi revelado a Daniel em uma visão noturna. Depois Daniel disse ao Deus do céu. Daniel respondeu e disse: Bendito seja o nome de Deus para sempre e sempre, pois seus são a sabedoria e o poder. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento àqueles que conhecem o entendimento. Nesse verso 21, amigos, já tem aqui mais ou menos um detalhe que nos dá uma pista do que se refere o sonho que Nabucodonosor teve. Veja, Daniel disse que Deus é bendito e a sua sabedoria é maravilhosa. Por quê? Porque ele muda os tempos e as estações e ele remove reis e estabelece reis. Grave isso aí, anota aí. Remove reis e estabelece reis. Remove e coloca outros. Atenção, viu? Que isso é um detalhe que envolve o sonho. Verso 22. E ele revela as coisas secretas e profundas, ele sabe o que há na escuridão, e a luz habita com ele. Amém. Verso 23. Eu te agradeço e te louvo, ó tu, Deus dos meus pais, que me deste sabedoria e poder, e me fizeste conhecer agora o que nós desejamos de ti, pois tu nos deste a conhecer agora o assunto do rei. Amigos, neste momento, Daniel recebe de Deus a resposta. Daniel ora a Deus para saber, Deus revela todo o teor do sonho, todo o detalhe, tudo. Mostra o sonho e mostra o seu significado, a sua interpretação. Daniel dá glórias a si mesmo, como muitos líderes fazem hoje? De maneira alguma. Daniel dá glórias a Deus e mostra, com as suas palavras aqui, que Deus é quem revela. Não é o homem que tem poder de saber o futuro, é Deus é quem revela. E Deus deu a ele essa visão. E aí, através disso, Deus é glorificado por Daniel. E Deus agora mostra para Daniel o que há de acontecer. Daniel era um jovem dependente de Deus e confiava na oração. Fez saber o caso aos seus amigos. E todos clamariam a Deus por misericórdia e livramento. O céu recompensou a fé dos jovens hebreus. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel reconheceu então que há um Deus que está no controle da história. Isso é muito importante. Todas as vezes precisamos recorrer a Deus em oração. E segundo aquilo que Deus fizer, devemos reconhecer que é Deus quem faz. O que o rei Nabucodonosor havia sonhado? Olha o que Deus revela a Daniel sobre o que Nabucodonosor sonhou. Atenção, Daniel 2, 31 a 33 diz assim: Tu, ó rei, viste e observaste uma grande imagem. Esta grande imagem, cujo brilho era excelente, estava diante de ti
e a sua forma era terrível. Por isso que o tema de hoje é uma estátua assustadora. Veja, o sonho começou o rei vendo uma imagem, uma estátua brilhante e seu aspecto era assustador. Verso 32. A cabeça desta imagem era de ouro fino e os seus seios, ou seja, o tórax, e os seus braços de prata. E o seu ventre, o abdômen, e suas coxas, ou seja, os quadris, eram de bronze. Suas pernas eram de ferro. E os seus pés, parte de barro e parte de ferro. Ou parte de ferro e parte de barro. Veja, o que era que tinha aparecido no sonho? Uma estátua, uma imagem imensa e reluzente, com aspecto terrível. A cabeça dessa imagem, ela tinha ouro, era composta de ouro. Após ela, vinha o tórax e os braços, era composto de prata. O quadril e as coxas eram feitos de bronze. As pernas dessa estátua era constituído de ferro. E os pés dela envolviam uma mistura de dois elementos, um fraco e um forte, o barro e o ferro. Então, isso foi o que o rei de Babilônia, Nabucodonosor, sonhou. Deus contou para Daniel, através de uma visão, mostrou a Daniel, e Daniel agora começa a dizer ao rei. Interessante isso, né? O sonho apresentava uma grande e assustadora estátua, cujas partes estavam divididas em materiais diferentes entre si. O rei ficou extasiado com a revelação de Daniel. Cada detalhe trazia à sua memória as recordações do sonho. Olha que interessante agora. Com certeza Nabucodonosor ali disse: é isso mesmo, Daniel, é isso mesmo, eu estou começando a me lembrar. Ou seja, irmãos, naquilo que Daniel foi desenrolando, falando o que tinha sido, ele já foi voltando para a mente dele. Já foi voltando para a mente dele todos os detalhes. Ele foi isso aí mesmo, Daniel. O que atingiu os pés da estátua? Porque no sonho vem o outro elemento e atinge os pés da estátua. O que foi que atingiu? Daniel 2, 34 a 35 vai dizer. Daniel 2, 34 a 35. Tu viste até uma pedra foi cortada sem mãos, a qual golpeou a imagem sobre os pés, que era de ferro e barro, e os quebrou em pedaços. Olha que coisa! Verso 35. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram quebrados em pedaços, juntamente tornaram-se como a palha das eiras no verão. E o vento os carregou para longe, de modo que nenhum lugar foi encontrado para eles. E a pedra que golpeou a imagem tornou-se um grande monte, uma grande montanha, e preencheu a terra toda. Que coisa interessante, não é? Então, veio uma pedra, essa pedra atinge a estátua, atinge a estátua e destrói todos os metais que estavam compondo a estátua. E o ouro, e a prata, e o bronze, e o ferro, barro, tudo se acabou. E o vento levou. E só a pedra permaneceu. E essa pedra cresceu, virou uma montanha, tomou conta de todo o planeta, de toda a Terra. Isto é o que o rei Nabucodonosor sonhou, queridos. Em seu sonho, Nabucodonosor viu uma grande pedra cortada sem auxílio de mãos, que atingiu os pés da estátua e a destruiu completamente. Em seguida, a pedra transformou-se numa grande montanha que encheu toda a terra. Como o sonho foi interpretado por Daniel? O que as partes de metal da estátua representavam? Daniel capítulo 2, verso 36 a 45. Daniel
2, 36 a 45, é ali que se encontra a interpretação. Este é o sonho, e nós revelaremos a sua interpretação diante do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu concedeu-te um reino, poder, força e glória. E onde quer que os filhos dos homens habitem, os animais do campo e as aves do céu, ele as deu em tuas mãos. E fez, olha que coisa interessante, e fez de ti o governador sobre todos. Tu és a cabeça de ouro. Então aqui a interpretação é dada e que Nabucodonosor é a cabeça de ouro, Babilônia é a cabeça de ouro. Depois de ti levantar-se-á outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual assumirá o governo de toda a terra. Verso 39 fala que vem um reino inferior ao de Babilônia, ou seja, assim como a prata ela é inferior ao ouro, vinha um reino, e depois um de bronze, que é inferior à prata. E o quarto reino, verso 40, será forte como ferro, ou seja, a parte das pernas da estátua, né? Assim como o ferro quebra e despedaça e subjuga todas as coisas, e como o ferro que quebra tudo, ele quebrará em pedaços e ferirá. Isso aqui fala-se de um quarto reino que viria na sequência. Enquanto tu viste os pés e os dedos, parte de barro, de oleiro e parte de ferro, o reino se dividirá, porém haverá nele a força do ferro, visto que tu observaste o ferro misturado com o barro lamacento. E como os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, assim o reino será parcialmente forte e parcialmente fraco. Então, aqui mostra o final do reino representado pelas pernas de ferro, se fragmentando, uma parte forte e outra fraca, uma parte de ferro e outra parte de barro. Verso 43. Enquanto tu viste o ferro misturado com barro lamacento, eles irão se misturar à semente de homens, porém eles não se apegarão uns aos outros, assim como o ferro não se mistura ao barro. Verso 44. E nos dias destes reis, ou seja, esses dos pés da estátua, o Deus do céu irá erguer um reino que nunca será destruído, e o reino não será deixado para outro povo, porém quebrará em pedaços e consumirá todos estes reinos, e permanecerá para sempre. Assim, como tu observaste que a pedra foi cortada do monte sem mãos, e que ela quebrou em pedaços o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez conhecer ao rei aquilo que acontecerá doravante, ou seja, daqui para frente. E o sonho é certo e a sua interpretação correta. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Nabucodonosor agora teve a revelação que ele tanto estava querendo. Deus mostra através de Daniel a Nabucodonosor tudo o que tinha acontecido, detalhe por detalhe do sonho e a interpretação. E a sua interpretação. Veja bem, no capítulo 2, no verso 37 a 38, mostrou-se claramente que tinha aqui uma cabeça de ouro. No verso 39 tinha o peito e o braço de prata. No verso 39 também fala sobre o ventre e os quadris de bronze. No verso 40 mostra as pernas de ferro. No verso 41 a 43, pés de ferro e de barro. E no verso 44 e 45, o surgimento da pedra. Ok? A história secular é a melhor intérprete da profecia bíblica. O que é que esse texto está dizendo? O que é que esse comentário aqui está dizendo? Que o método correto de estudar a profecia bíblica é o método historicista, o método historicista de interpretação.
O palco da história é quem deve nos mostrar o cumprimento da profecia. O método historicista. Daniel disse claramente que Nabucodonosor, representado no Império Babilônico, era a cabeça de ouro da estátua. Babilônia dominou o mundo dos anos 605 a.C. até o ano 539. Lembre-se que antes de Cristo a contagem era decrescente. Então, do ano 605 a.C. até 539 a.C. foi o período de Babilônia. O ouro era um simbolismo muito bem apropriado da Babilônia. Heródoto, considerado o pai da história, olha esse historiador, pai da história, Heródoto, olha o que ele dizia. Ele descreve o resplendor do ouro nos templos sagrados das cidades. Assim, na parte inferior do templo de Babilônia, há outra capela onde se vê uma grande estátua de ouro representando Júpiter sentado. Ao lado, uma grande mesa de ouro. Que coisa impressionante, né? Veja, vai aparecer aí na sua tela agora um quadro aí para você avaliar comigo. Atenção, olha aí, ó. Babilônia, de 605 a 539 a.C. É a cabeça de ouro, né? Medo-Persa, se você for para o palco da história e permitir que a história interprete a profecia, você vai ver o peito e os braços de prata quem são. Medo-Persa entra em ação em 539, que é o tempo da queda de Babilônia, e vai a 331 a.C., com Ciro. Ele repartiu os povos, repatriou os povos deslocados e restaurou os templos e santuários religiosos pela Mesopotâmia e em outros lugares na região. A Medo-Pérsia dominou o mundo dos anos 539 a 331 a.C. e está representada na estátua pelo peito e braços de prata. Opa! Que interessante, né? Avancemos aí, chegamos agora aos quadril e as coxas, né, de bronze. Entra em ação agora do ano 31, a Grécia, o terceiro reino após a Medo-Pérsia. Foi a Grécia de Alexandre o Grande, de 331 a.C. a 168 a.C. Este império está representado na estátua pelo ventre e quadris de bronze. E alcançamos agora de 168 a.C. a 476 depois de Cristo. Alcançamos as pernas da estátua, o ferro, representada aqui pelo próximo reino que na história identificamos como sendo Roma. Roma reinando ali de 168, que é a queda do Império Greco, né, da Grécia. Bem, na sequência do Império da Grécia vem Roma, que é representado pelas pernas de ferro da estátua, e você tem ali Roma reinando de 168 a.C. até 476 a.C. É o período em que os Césares dominaram, né, os imperadores romanos. Jesus, ele nasceu e morreu sob jurisdição de Roma. Um dado importante é que na sequência não temos outro império, mas nós temos agora na estátua os pés que vêm ali com os dedos, né? Esses 10 dedos dos pés da estátua representam as 10 tribos bárbaras que vieram ali minando o poder do Império Romano. Nós temos ali os visigodos, temos a tribo dos Burgúndios, temos também os suevos, os vândalos, astrogodos, érulos, os francos, os saxões. Essas tribos, elas minaram, finalmente elas provocaram a queda de Roma em 476 depois de Cristo, sendo Rômulo Augusto o seu último imperador. O desenvolvimento das tribos bárbaras resultou nas modernas nações europeias, ou seja, os pés da estátua correspondem às modernas nações europeias existentes hoje. Os pés da estátua eram uma mistura de ferro e de barro. Esse simbolismo fala de reinos divididos.
Chegamos então aos dias das modernas nações da Europa, que nunca mais foram unificadas. Mesmo tendo a União Europeia, nós vimos aí, né, o Reino Unido saindo da União Europeia e vários outros países fazendo isso. Então, não tem como eles se unirem, porque é profético. Assim como o barro e o ferro não se unem, esses reinos também não irão se unir. Que coisa extraordinária! A Bíblia é um livro sobrenatural, irmãos. Ela mostra para mim o passado, o presente e o futuro claramente. Aí chegamos ao clímax do sonho. Daniel disse que nos dias destes reis, ou seja, da moderna Europa, essa que estamos vivendo, nos dias desses reis, os atuais países da Europa, o Deus do céu suscitaria um reino que não será jamais destruído. Oh, glória, irmãos! Nos nossos dias atuais, Deus suscitará o seu reino que não passará, o reino eterno. Daniel 2,44. Este reino é representado no sonho por uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos e destruiu toda a estátua. A pedra representa Cristo, como diz Isaías 28:16, 1 Coríntios 10, 4, Evangelho de Lucas, capítulo 20, verso 17 e 18. Nesses capítulos mostra que Jesus Cristo é a pedra. E encontra seu cumprimento em sua segunda vinda, ou seja, a pedra vindo e atingindo a estátua e destruindo todos esses outros reinos transitórios, reinos humanos, representa a volta de Jesus, que é o próximo reino, né? O próximo reino é a volta de Cristo. Ela virá e dará fim aos reinos terrestres e estabelecerá o seu reino eterno, que jamais terá um fim. Como diz Mateus 24:30, leia também Mateus 24:30, João 14, 1 a 3, Jesus promete ali voltar para buscar os seus, e Apocalipse 1:7, ali é dito que eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Martinho Lutero, o grande reformador do século XVI, também sustentou a interpretação de que as pernas, pés e dedos da estátua representavam Roma e que este império fora dividido nas modernas nações da Europa. Ele acreditava que a pedra representava o reino de Cristo, a ser estabelecido em sua segunda vinda. Amém e amém, irmãos. Essa é a interpretação dos protestantes desde o início. E nós, como adventistas do sétimo dia, sustentamos ela até hoje. O princípio sola escritura e a verdadeira interpretação é um método historicista. E nós vimos que desde Lutero, que sempre os cristãos protestantes interpretavam dessa forma. Infelizmente, o mundo protestante hoje apostatou-se e anda em interpretações totalmente equivocadas. Mas aqui nós temos um compromisso de apresentar para você a verdade, a interpretação correta. E que delicioso, que bênção é ver diante dos nossos olhos esse capítulo 22, aliás, esse capítulo 2 do livro de Daniel. Você não acha? Aqui mostra que no cair e no quedar dos impérios, no quedar e no levantar dos impérios, Deus está no controle. Deus está movendo as circunstâncias. E o seu povo, fiel a Ele, obediente à sua lei, irá ser preservado. Breve Jesus voltará. Caia império, levante-se império, o último império vem aí. O último reino vem aí, que é a volta de Cristo Jesus. Amigos, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê compreensão de sua palavra, que você possa você tenha sido nesse vídeo abençoado nesse estudo e possa tomar decisões de estar ao lado do Deus eterno, ao lado do Deus do céu, assim como Daniel esteve e se levantará para receber a coroa da vida por ocasião da ressurreição, na volta de Jesus. Você deseja? Sim, eu creio que sim. Após entendermos o significado do sonho profético do rei Nabucodonosor, desejamos demonstrar minha confiança na direção de Deus, nos negócios da história humana e no breve estabelecimento de seu reino eterno
tomando as seguintes decisões. Esse é o momento de decisão. Você deseja decidir isso aqui, ó? Entregarei minha vontade a Deus para que Ele conduza a história da minha vida. E aí? Deseja entregar as suas vontades a Deus para que Ele conduza a história da sua vida, como Ele conduz a história da humanidade? Um outro ponto, não temerei o futuro, pois nada pode fugir ao controle de Deus. Deseja pensar dessa forma? Não temer o que há de vir? Tem um texto da irmã White que diz assim, ó, não devemos temer o futuro, a menos que esqueçamos o que Deus fez por nós no passado. Amém por isso. Esperarei com alegria o dia em que esta pedra, a volta de Jesus, será lançada sobre a terra e fará novas todas as coisas, como ensina Apocalipse 21, verso 1 a 4. Você deseja isso, irmãos? Deseja isso, irmã? Que eu e você possamos procurar esta preparação para esse grande evento da volta de Jesus como alguém que procura água no deserto, na hora da sede. Que nós possamos entregar nossa vida diariamente, de manhã, de tarde e de noite. Comunhão, Bíblia, Espírito de profecia, oração, pregação do Evangelho. Vamos purificar nosso caráter no sangue do Cordeiro. E que as vestes do Santo de Israel seja vestida sobre nós. E as nossas vestes imundas, nosso caráter imundo possa ser removido para que Ele brilhe em nós, para que Ele viva em nós e nós nele. Cristo em nós, esperança da glória. Amém? Queridos, por hoje é só. Essa foi a terceira lição, o terceiro episódio do estudo Daniel, Segredos da Profecia. Logo em breve estaremos de volta com mais um episódio, quarto episódio da série, e eu espero vocês lá. Queremos encerrar com uma oração, entregando nossa decisão de hoje ao nosso Deus maravilhoso. Oremos. Pai eterno, Senhor dos céus e da terra, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudar esse tema. Obrigado porque através de Daniel 2 o Senhor nos mostra que a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, é confiável, ela é sobrenatural, é um livro diferente de qualquer outro. Ajude-nos a ter ele como regra de fé e prática e a seguirmos em fé, como Daniel seguiu, as Tuas orientações. Entrego cada homem e mulher, cada idoso e cada criança, cada jovem que ora comigo nesse momento, em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. É isso, meus amigos. Breve Jesus voltará. O sonho de Nabucodonosor mostra isso. Os reinos passaram. Assim como a profecia apontou que eles vinham e vieram e caíram, o próximo reino virá. E que eu e você possamos estar de pé até aquele grande dia. Que Deus abençoe você e fortaleça a sua fé. Os vejo no próximo encontro aqui no canal O Alto Clamor.